Hoje vamos falar sobre prevenção e combate a princípios de incêndio. Primeiramente, vamos começar com esse telefone que é muito importante, 193. Esse é o telefone do Corpo de Bombeiros. Deixe salvo na sua agenda em um local de fácil acesso. Em caso de emergência, não perca tempo. Cada segundo pode ser muito importante no combate a um incêndio. Nem sempre nós temos uma segunda chance. Portanto, vamos prestar bastante atenção naquilo que podemos fazer para evitar problemas em caso de um princípio de incêndio. O fogo mata. Vamos ver como podemos combatê-lo. Nosso objetivo é fazer, nesta aula, um programa de prevenção para evitar ou minimizar. Lembrando que o nosso combate é apenas a pequenos focos de incêndio. Grandes focos só podem ser combatidos por profissionais especializados. Nós temos dois tipos de ações: ações preventivas e ações de emergência. As ações preventivas são aquelas que previnem uma determinada ação, um determinado acontecimento. No nosso caso, um incêndio. Então, sempre devemos, antes, avaliar os riscos, inspecionar se os equipamentos estão totalmente em ordem, verificar se as rotas de fuga estão todas desobstruídas, elaborar periodicamente relatórios sobre as condições existentes, orientar a todas as pessoas que frequentam o ambiente sobre as saídas e posicionamentos de extintores, hidrantes e alarmes de incêndio e, periodicamente, realizar a simulação de evacuação do prédio. Como ações de emergência, primeiro, identificar a situação. Se há um pequeno foco, se ele pode ser combatido, se já está se alastrando, se está em grandes proporções. Em caso de ser uma coisa que já esteja tomando maiores proporções do que um princípio simples de incêndio, acionar o alarme e abandonar o prédio. Acionar o Corpo de Bombeiros através do telefone 193, se possível, cortar a energia elétrica e prestar os primeiros socorros, caso necessário. Se for um princípio de incêndio, e se for possível, combatê-lo, para não se tornar um grande incêndio. E, caso já tenha tomado proporções que não possam ser combatidas por qualquer pessoa, e sim apenas por profissionais especializados, receber o Corpo de Bombeiros e orientar sobre aonde está ocorrendo o foco do incêndio, os tipos de materiais presentes, etc. Antes, nós tínhamos 3 componentes essenciais para que houvesse fogo, que são eles: o combustível, o comburente e o calor. Hoje, isso foi atualizado para um tetraedro, onde nós temos o calor, o combustível, o comburente, que é o oxigênio, e a reação em cadeia. Nenhum desses componentes sozinhos gera fogo. O fogo só é gerado quando nós temos esses 3 componentes relacionados entre si. Por isso, o quarto, que é a reação em cadeia. Caso qualquer um deles seja retirado, não haverá mais fogo. Os incêndios são classificados em 3 classes: classe A, classe B e classe C. Os incêndios da classe A são caracterizados por queimar objetos na superfície e em profundidade, e eles deixam resíduos e cinzas. Objetos
característicos da classe A: papel, papelão, madeira, plástico. Perfeito? Então nós temos aí a borracha, tecido. Todos esses objetos, eles deixam cinzas quando são queimados. Os que são classificados na classe B são líquidos inflamáveis. Eles queimam somente na superfície. Tá? Como características aí, nós temos a gasolina, acetona, gás de cozinha, o álcool, entre outros. Os incêndios da classe C são aqueles materiais elétricos energizados. Tá? Mesmo que o material, a princípio, não esteja energizado, tome cuidado, porque materiais elétricos eletrônicos possuem componentes internos que armazenam energia. Então, mesmo que a energia daquele ambiente esteja cortada, esse material ele é classificado como material elétrico energizado, uma vez que nós não sabemos se internamente ele possui algum desses componentes que esteja carregado. Como o calor se transfere de um objeto para outro? Nós temos 3 tipos de transferência de calor: condução, convecção e radiação. Tá? Primeiro aqui nós temos a condução. A condução é quando o calor é transferido através de um corpo que esteja aí em contato direto com um outro corpo. Como nós podemos ver, nós temos o fogo que está aquecendo um tubo. Esse tubo está transferindo o calor que está passando pelo cabide e chegando até as roupas. Então, ele é uma transferência direta através do próprio corpo. Nós temos aí a convecção. A convecção é através do ar quente, tá? Que vão levando aí a fumaça para ambientes acima da onde nós temos o foco de incêndio. Tá? Então, esse próprio ar quente proveniente do fogo, ele vai aquecendo objetos que estejam acima dele, podendo também iniciar um outro foco de incêndio. Então, esse é um exemplo prático de nós entendermos a convecção. E por que, sempre que possível, nós devemos descer caso esteja tendo um princípio de incêndio e nunca subir. Tá? Porque esse princípio aí de convecção mostra para a gente que o incêndio iniciado num determinado andar tem uma tendência muito forte de subir para os andares superiores. Então, sempre que possível, procure descer e nunca subir. E o último é a radiação. A radiação, ela propaga o calor lateralmente, tá? Como nós podemos ver no exemplo aí. Nós temos uma vela e aí temos a pessoa com a mão estendida próximo à vela. Então, se nós tivermos objetos que estejam próximos, mesmo que no mesmo nível de altura do foco do nosso incêndio, eles também podem sofrer a ignição e entrar em chamas. Por aqui nós podemos ver um exemplo aí, claro, de todos. Tá? Então, nós temos a radiação sendo espalhada aí em todos os sentidos, a convecção acima do foco do fogo e a condução diretamente, no caso aí do exemplo, pela panela, ao segurar o cabo dela com as mãos. Aqui um outro exemplo. Como podemos extinguir um fogo? Nós temos 3 tipos possíveis de extinção: retirada do material, abafamento e resfriamento. Relembrando que nós precisamos ter 3 elementos para ter o fogo: o combustível,
o comburente, que é o oxigênio, e o calor. Quando nós retiramos o material, nós tiramos o combustível. Quando nós abafamos, nós tiramos o oxigênio. E quando nós resfriamos, nós tiramos o calor. Tirando qualquer um desses elementos do tetraedro do fogo, o fogo irá se extinguir. Aqui nós temos um exemplo. Então, quando nós temos focos de incêndio aí grandes, difíceis de serem resfriados ou abafados, nós fazemos o isolamento. Assim que ele acabar de queimar aquilo que ele está queimando, não tendo mais combustível, o fogo irá se extinguir. O abafamento, muito utilizado em casos, por exemplo, de cozinhas, tanto residenciais quanto industriais. O óleo é um exemplo clássico. Às vezes as pessoas esquecem o óleo na frigideira ou na panela com o fogo aceso. Esse óleo vai se aquecer até atingir o ponto de ignição e começar a pegar fogo. Caso isso aconteça, é muito simples de extinguir esse fogo. Basta desligar o seu fogo e tampar a panela. Tampando a panela, nós estaremos eliminando o oxigênio e rapidamente o fogo irá se extinguir. E o resfriamento, que é o mais tradicional, onde ao nós jogarmos água num determinado foco de incêndio, nós estaremos resfriando e, consequentemente, tirando calor, extinguindo o incêndio. Nós temos alguns agentes presentes nos extintores: água, pó químico seco, gás carbônico e espuma. Como equipamento de combate a incêndio, nós temos os extintores e hidrantes como os principais. São 4 os tipos de extintores. O primeiro é o extintor de água, o outro é o de CO2, nós temos o de pó químico seco e nós temos o de espuma. Cada um deles é aplicado em determinadas situações, dependendo da classe de incêndio presente no local. Vamos começar pelo extintor de classe A. O extintor de classe A, ele é o extintor de água. Ele trabalha com o resfriamento. Tá? O extintor de água, ele só pode ser usado nos incêndios de classe A. Jamais utilizar o extintor de água em líquidos inflamáveis. E nunca utilizar em materiais elétricos energizados. A água, ela vai conduzir a eletricidade e essa eletricidade pode chegar até o seu corpo, ocasionando um choque elétrico. Portanto, só utilizar o extintor de água em incêndios da classe A. Papel, papelão, borracha, plástico, madeira, tá? São elementos que deixam cinzas, que queimam internamente e na superfície. Extintor de CO2. O extintor de CO2 ele deve ser usado em incêndios da classe B ou da classe C. Tá? Então, ele é eficiente para apagar incêndios em líquidos inflamáveis e também em materiais elétricos energizados. Ele trabalha com abafamento e resfriamento. Tá? Então, ele abafa o foco do incêndio, com o gás cobrindo aquele foco, tá? Retirando o oxigênio, e também esse gás sai bastante gelado de dentro do extintor. Então, ele acaba também ocasionando um resfriamento. Eliminando um dos elementos do calor, a gente elimina o foco de incêndio. Outro extintor que nós temos é o de pó químico seco. Tá? O extintor de pó químico seco, assim como o que nós vimos anteriormente, CO2, ele também é um extintor que serve para incêndios tanto da classe B quanto da classe C.
e ele não deve ser utilizado em incêndios da classe A. Esse extintor ele trabalha com o princípio do abafamento. E por fim, nós temos o extintor de espuma química. Tá? Esse extintor ele pode ser usado em incêndios da classe A e incêndios da classe B. Ele não deve ser usado em incêndios da classe C, pelo mesmo princípio que nós comentamos a respeito do extintor de água. O hidrante é um outro dispositivo. O hidrante ele trabalha com água e deve ser usado única e exclusivamente por profissionais gabaritados. Caso ocorra um princípio de incêndio, jamais utilizar os elevadores. Utilize sempre as escadas. Todas as escadas estão devidamente sinalizadas para proporcionar uma saída rápida e de forma organizada. Na hora de realizarmos o abandono do prédio numa situação de incêndio, sempre que o alarme soar e for confirmada uma situação de incêndio no local, saia imediatamente. Não espere para ver o que vai acontecer. Um incêndio ele se alastra muito rápido e, se você não sair de forma organizada, conforme o treinamento e de maneira imediata, pode ser tarde. Se por acaso estiver num ambiente que esteja com muita fumaça de incêndio, sempre procure se abaixar. A fumaça ela tende sempre a subir. Outra maneira também interessante de você sair de forma segura, sem inalar tanto fumaça, é cobrir o seu nariz com um lenço ou com a própria camisa. Tá? Se tiver como ser umedecido, melhor. Se não, não perder tempo correndo até banheiros ou torneiras para poder umedecer. Procure sair o mais rápido possível do ambiente. Caso aconteça o incêndio, conforme já falado anteriormente, jamais utilizar o elevador. Um dos princípios é o corte de energia. E se você estiver dentro do elevador e a energia for cortada, você corre o risco de ficar lá dentro, preso. Conforme for saindo dos ambientes, vá fechando as portas. Um dos elementos que nós vimos aí é o oxigênio, que alimenta as chamas. Portanto, quanto menos oxigênio nós tivermos no ambiente, menor a probabilidade da sua propagação. Se por acaso ficar preso dentro de um ambiente em chamas, primeiramente tentar manter a calma. Vá até uma janela, peça socorro, sinalize e procure ficar abaixado ou cobrindo o seu nariz para não inalar a fumaça, que ela é tóxica. Antes de sair do ambiente, verifique se a porta não está quente. Se a porta estiver quente, significa que tem um foco de incêndio atrás dela. Se você abrir a porta rapidamente, saindo do seu local, sem saber que tem um foco de incêndio atrás dela, o incêndio ele é alimentado pelo oxigênio. Então o que vai acontecer? Quando você abrir, você está inserindo mais oxigênio nas chamas e as chamas vão vir para cima de você e te queimar. Tá? Então sempre utilize a palma da sua mão para sentir se a porta está quente ou não. Só combata um princípio de incêndio se você tiver a competência e a habilidade para tal. Nesse momento, não devemos
querer ser heróis. Tá? O importante é, se você tem conhecimento, combata o princípio de incêndio. Se você não tem, procure sair de forma organizada do ambiente. Jamais pular janelas de andares. Não entrar em pânico. O corpo de bombeiros ele é muito eficiente e chega rapidamente ao local do incêndio. Portanto, procure manter a calma. Se você perceber que tem pessoas em pânico, procure acalmar essas pessoas e conduzi-las à rota de fuga, seguindo a sinalização presente. Não corra, não empurre pessoas, não grite. Isso só causa pânico e pode causar acidentes. Muitas pessoas acabam se machucando e até indo a óbito em casos de incêndio, não pelo incêndio propriamente dito, mas sim porque são pisoteadas por outras pessoas. Portanto, saia do prédio sempre mantendo a direita nas escadas, sem correr, de forma organizada. A partir do momento em que você ouvir soar o alarme de incêndio, jamais voltar para pegar objetos esquecidos. Sapatos de salto alto, retire para facilitar a sua saída. Não ligar nem desligar interruptores. E siga a rota de fuga, que é o local mais próximo que nós temos em direção à rua. Quando estiver descendo as escadas, sempre pelo lado direito e sempre descendo. Nós vimos que o fogo ele vai tender a subir. Então, procure fazer o sentido contrário do fogo descendo. Sempre haja preventivamente. Novamente, o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros. 193. Em caso de incêndio, não hesite em chamar. Cada segundo pode ser importante e salvar vidas. A ETEC está equipada com extintores devidamente sinalizados, identificados tanto pelas placas quanto por sinalização de solo. Tá? Por norma, todos os extintores devem ter uma área reservada de 1 metro quadrado, que é representada por esse quadrado vermelho e amarelo. Nós temos aqui um extintor de água. E como eu vou identificar que o extintor é de água? Primeiro, como já falamos pela placa. Segundo, olhando aqui no próprio corpo do extintor, a identificação, onde ele mostra a categoria A e para que ele serve. Outro detalhe é pela mangueira, tá? E também pelo som. Então depois nós vamos comparar com outro. Se você estiver num ambiente escuro, o som desse é diferente do som desse. Tá? Então caso você esteja num ambiente sem luminosidade, onde você não consiga enxergar essas características do extintor, também você pode observar pelo som. Esse outro aqui é um extintor de CO2. Ele é classificado nas categorias B e C. Também tem a placa. O dispositivo de acionamento dele aqui é diferente. Tá? Ele tem uma manopla aqui e um difusor. Tá? E ele tem também a identificação no próprio corpo do extintor. Então ele é categoria B, líquidos inflamáveis, e categoria C, equipamentos elétricos energizados. Todos os extintores, obrigatoriamente, por norma, eles têm que estar com a trava e também com o lacre de segurança. Tá? E dentro da validade. Então todos os extintores, eles passam por uma manutenção anual e essa manutenção garante
o funcionamento dele, garante que o líquido está correto aqui dentro, na pressão certa, tá? Ou o gás, no caso do CO2, perfeito? Então tudo isso é muito importante nesse ambiente nosso aqui, que é a nossa ETEC, tá? A ETEC também é devidamente sinalizada com a sua rota de fuga. Então em todos os locais a gente vai se deparar com essas plaquinhas, indicando qual é o caminho mais próximo para nós sairmos do prédio. No caso de uma situação de incêndio, como já fizemos aqui, né, nós temos que procurar sair com calma, sempre descendo as escadas pelo lado direito, tá? Então isso é padrão. Por quê? Se precisar entrar algum socorrista, algum brigadista ou algum bombeiro mesmo para combater esse incêndio, ele por padrão também vai subir do lado direito, para que não haja um choque entre quem está descendo e quem está subindo, tá? Então essas placas aqui, elas também brilham no escuro. Então, no caso aí, né, da gente estar em um ambiente desenergizado por conta do incêndio, a gente consegue visualizá-las também. Além disso, nós possuímos também as luminárias de emergência, e no caso de uma desenergização do ambiente, uma queda de energia, elas automaticamente se acenderão. Elas estão aí posicionadas de forma a iluminar o caminho, sempre indicando o caminho da rota de fuga. Possuímos também os alarmes de incêndio devidamente posicionados. Tá? Nós vamos mostrar para vocês a forma de acionar e, quando acionar, o procedimento que deve ser realizado para a evacuação do prédio. Possuímos também os hidrantes, tá? Todos devidamente identificados, como nós falamos há pouco dos extintores, placas de sinalização e também 1 metro quadrado reservado no solo. Lembrando que esse equipamento aqui, ele só deve ser usado por profissionais devidamente treinados. Tá? Não é em todos os tipos de incêndio, como nós já vimos, que pode ser utilizada a água, e a pressão que a gente tem aqui é muito forte. Então, caso uma pessoa não treinada for querer utilizar esse equipamento aqui, pode correr o risco de se machucar. Tá? Temos também todos os quadros de energia devidamente identificados, para assim impedir o choque elétrico. Tá? Todos estão fechados, a chave fica com a segurança na portaria e tem a identificação para que ninguém não habilitado tenha acesso a esses quadros. Tá? Podemos observar também aqui as escadas, seguindo a norma, corrimão e corrimão lateral. E como ela tem um vão aqui muito grande, temos também o corrimão central. Tá? E se olharmos lá, nós temos também a identificação da saída para a nossa rota de fuga, tá? De forma que as pessoas desçam e vão seguindo até o caminho mais próximo à rua. Aqui no pátio fica localizado o ponto de encontro dos brigadistas. É aqui que toda a equipe treinada da ETEC vai se encontrar e realizar os procedimentos já treinados anteriormente, indicando a saída para todos os funcionários e alunos e subindo para ver se alguém ficou para trás ali por algum motivo. No caso de uma situação de emergência, o acionamento do alarme de incêndio é muito simples, tá? Basta você se dirigir até um dos pontos aí colocados na escola, empurra e abaixa. Automaticamente ele dispara em todos os pontos, sinalizando que nós temos uma situação de emergência. Caso isso ocorra, dirija-se à rota de fuga, seguindo a indicação nas paredes. No caso de uma situação de emergência, a nossa rota de fuga é o caminho mais próximo para a rua, que é localizado aqui nesse portão. Os seguranças já estão devidamente treinados para, caso estoure o alarme, imediatamente abrir o portão, liberando todo o fluxo em direção à rua. O nosso tempo médio de evacuação do prédio é de 3 minutos, tempo aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
Agora nós vamos para uma aula prática de combate a pequenos focos de incêndio, tá? Lembrando que nós temos os brigadistas treinados para combater esses pequenos focos e que focos maiores devem ser combatidos apenas pelos profissionais especializados do Corpo de Bombeiros. Nosso primeiro exemplo será um fogo da classe A, lembrando, né, que nós vimos lá na parte teórica, que é um fogo proveniente de papel, papelão, madeira, tá? São materiais que deixam cinzas. Esses são os fogos classificados como classe A. Fogos de classe A, nós utilizamos os extintores de água. Conforme já vimos, né? Eles são caracterizados pela sua etiqueta aí no próprio corpo do extintor, ó, dizendo todos os materiais aos quais eles podem combater o incêndio. Também tem a sua mangueira característica, tá? E como nós vimos, o som também. Então, quando nos depararmos aí com um pequeno foco de incêndio, classe A, extintor correto, posicionamos o extintor a uma distância segura do foco de incêndio, que é uma distância aí de aproximadamente 2 a 3 metros, tá? Soltamos o lacre, apontamos a mangueira em direção ao foco do incêndio e pressionamos o gatilho. Podemos ver que rapidamente o incêndio é finalizado. Pelo tetraedro do fogo, nós precisamos de 4 componentes para que a gente tenha um incêndio. Lembrando, o calor, o oxigênio, o combustível e uma reação em cadeia. Tá? Quando nós jogamos água, nós estamos eliminando um dos componentes, que é o calor. Assim sendo, o fogo é imediatamente extinto. Tá? Então, relembrando, posiciona, aponta a mangueira, aperta o gatilho. Como podemos observar, característica do incêndio de classe A é aquele que deixa os restos para a gente. Como nós podemos ver as cinzas aqui no chão, né? Então, todos os incêndios de classe A, eles têm essa característica. No caso de um equipamento elétrico energizado, comum em nossas residências e na escola, como um micro-ondas, o tipo correto de extintor a utilizarmos é esse extintor CO2. Ele serve para líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Tá? Conforme nós vimos na parte teórica, ele é constituído por essa manopla e pelo difusor. Tá? Além do som característico dele, diferente do que nós vimos anteriormente na água. Quando nós formos fazer um combate desse tipo aqui num equipamento elétrico, sempre procurem segurar na manopla. Nunca segurem no difusor. Tá? Isso aqui vai ser uma temperatura baixíssima. Se você encostar aqui, você vai queimar a sua mão e sua mão pode ficar grudada aqui. Nós vamos poder observar que essa parte aqui ela vai ficar totalmente congelada após nós acionarmos o extintor para combater o incêndio. Se posiciona a uma distância segura, de 2 a 3 metros do foco do nosso incêndio, no caso esse micro-ondas, aponta o difusor para o foco do incêndio e aperta o gatilho. Automaticamente o fogo ele é extinto. Tá? Então é muito simples, ó. Apertou. Observem aqui a parte do difusor que eu falei para vocês. Congelado, tá? Por isso, nós não podemos ficar com a mão no difusor durante a utilização do extintor, sob o risco de queimaduras, tá? Sempre segurar na manopla, nunca no difusor. Lembrando que nossa segurança em primeiro lugar.